foi que disse que o curitibano é frio, não gosta de se misturar e tem preguiça de pessoas? Hoje a gente vai visitar um bar que é exatamente o oposto disso. Eu sou o Jonathan e você está em mais um episódio do Curitibano e você vai conhecer com a gente o Jataí, um bar que apesar de ter apenas um ano de existência, já se tornou queridinho aqui de Curitiba. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho e venha ser membro do Curitibano para a gente viver experiências como essa e poder compartilhar um pouquinho de Curitiba com vocês. E antes de a gente experimentar o mergulho gastronômico e social que é o Jataí, a gente precisa mostrar um pouquinho do lugar em que ele está inserido, que é a Prudente de Moraes, uma das ruas mais cool aqui da cidade e que faz na prática aquilo que a gente sempre comenta aqui no Curitibano, que é para você se tornar cidadão, você precisa ocupar a cidade. E aqui, ali ó, o Jataí, a nossa experiência gastronômica de hoje. Fazia muito tempo que a gente queria vir aqui. É um bar que, como nós já comentamos, tem apenas um ano, mas ele já está gravado no coração e também nas papilas gustativas do curitibano e também do curitibano. Olha só que legal. E é uma forma, claro, de a gente experimentar a cidade, de a gente conhecer Curitiba na sua realidade. A gente sempre gosta de dizer que essa é a Curitiba real, não a Curitiba perfeita, não a Curitiba de todos, mas é uma Curitiba que mostra a experiência gastronômica, que mostra a convivência como ela realmente é. Olha só que legal. Claro, além do Jataí tem vários outros espaços de gastronomia, espaços de convivência, mas esse bar, ele é uma experiência muito raiz, muito própria daquilo que é você ser e estar na cidade, você habitar a cidade como ela é na sua essência. Olha só que legal. A gente gosta muito de mostrar essa Curitiba para vocês. Aqui mais um pouquinho da Prudente, que como eu já falei é uma das minhas ruas favoritas aqui da capital paranaense. É uma rua que tem um quê parisiense, justamente porque ó, todo mundo na rua, ocupando a cidade, fazendo daqui um organismo vivo, um espaço de vida, um espaço de habitação, de coabitação e também de viver tudo isso de uma maneira plena, de uma maneira intensa. Agora sim está na hora de a gente provar os quitutes e as iguarias aqui do Jataí. Tem drink delicioso no cardápio que a gente vai mostrar para vocês agora. Como todo bom boteco raiz, aqui no Jataí a gente toma a cerveja nos copos tradicionais. A gente já comentou como os restaurantes, bares, cafés são importantes para a convivência, para o companheirismo e para, claro, vida social do curitibano. Eles fazem parte também da história e de como nós nos identificamos como parte dessa cidade que, claro, cresce dia após dia. E claro que a gente não podia sair daqui sem provar alguns dos quitutes mais deliciosos da casa, como o torresmo, tradicional e importantíssimo para a culinária de boteco, depois o pastel de carne, também bem tradicional, e obviamente se a gente está em Curitiba, tem que ter carne de onça, que é a comida tradicional, o prato tradicional e típico aqui da capital paranaense. A gente pediu porções menores porque a gente quer mostrar uma parte de como é o grande cardápio aqui do Jataí. Mas eu adianto para vocês uma coisa bem interessante, o cardápio é grande e ele segue os moldes tradicionais dos botecos brasileiros. E para a gente se refrescar, a gente pediu um dos drinks da casa. Esse é o Pindorama, que vai cachaça, licor 43, maracujá e outras especiarias também. Vamos dar uma provadinha nele. Bem docinho e levinho. Recomendamos. A gente também, para continuar aí a refrescância nesse calor, vai provar o Caju Amigo, que é um drink também sazonal, clássico
porque é feito de um modo bem especial aqui no Jataí. Vamos provar essa delícia que eu particularmente não conheço. Bem gostoso. Nossa, bem gostoso mesmo. Lembra um pouco caipirinha, mas vou dizer, mais doce. E para a gente começar a comilança, um pastelzinho. Bem recheadinho. Tem uma vinagrete bem especial também. E outro prato tradicional aqui do Jataí é o torresmo, e claro que a gente vai provar e compartilhar com vocês mais essa experiência gastronômica aqui do Jataí. Vamos lá. Limãozinho para dar aquele sabor. Delicioso, delicioso. Claro que se a gente está em Curitiba, a gente tem que provar o prato típico da cidade, que é a carne de onça, que vocês sabem que a gente adora, e a gente vai mostrar para vocês mais esse prato aqui do Jataí. Bem bonito. Vou dizer para vocês, uma das mais gostosas que a gente já provou aqui no canal. O pão é feito na padaria ali da frente, que também é dos donos aqui do Jataí. E por falar em dono, claro que vocês sabem que a tradição, a gente sempre gosta de bater um papo com quem faz tudo acontecer. Então, a gente vai bater um papo com o Matheus, que é um dos sócios aqui do Jataí, que faz todo esse boteco raiz, toda essa experiência gastronômica, essa experiência de convivência verdadeira, real, oficial, acontecer aqui no Jataí. Vamos ver, porque ele vai contar um pouquinho da história do bar, como ele surgiu e por que o nome é Jataí. Assiste aí. Bom, na verdade eu e meus sócios, a gente tem 4 sócios aqui no Jataí, são 2 Matheus, o Pedro e o Conrado. Nós 4 a gente estava procurando pontos em Curitiba para a gente levar a nossa padaria, que é a Local Pães e Cafés, que a gente está aqui agora, para um outro imóvel maior. E nessa procura de ponto, a gente acabou encontrando esse ponto aqui na Prudente Moraes, que era um ponto ideal para vários negócios, mas não para padaria, não para o espaço que a gente queria. Naquele momento a gente parou e pensou, putz, esse ponto é muito bom, cabe muito bem algumas outras ideias que a gente tem. E a gente sempre conversava o quanto a gente gostava de ir em boteco, o quanto a gente gostava de viver essa vida de boteco. A gente tem os nossos botecos de referência aqui na cidade, que a gente frequenta desde pequeno com os nossos pais, e que daí a gente foi se transformando em adulto e continua frequentando. Então todos os sócios tinham isso na alma, assim, esse gostar de ir no boteco. E a partir daí, então, quando a gente encontrou esse ponto aqui na Prudente, a gente falou, putz, aqui não cabe a Local, mas cabe muito bem aquele boteco, aquele lugar que a gente sempre quis fazer, que a gente sempre gosta de ir, vai caber muito bem aqui para esse ponto. Pra gente, a nossa visão do que é a alimentação no geral, a gastronomia, é muito sobre essa experiência. A gente gosta muito de valorizar produtos de qualidade, insumos, processos, mas pra gente a gastronomia, a alimentação é isso, é estar com pessoas, é estar vivendo uma experiência, e isso está incluso essa parte de sociabilização. E estar num bar, estar num boteco é um local que a gente proporciona isso. Então hoje a gente está aqui num sábado de sol, de calor, o bar está cheio porque são várias pessoas sociabilizando, chamando amigos, reencontrando familiares, parentes, porque esse é um ambiente propício para esse tipo de vivência, né?
Então, a minha visão, assim, eu sou curitibano, nascido e criado por aqui, já tive a oportunidade de viajar para vários lugares no mundo, e eu não acho que o curitibano ele seja tão frio assim. Eu sinto que o curitibano ele tem um pouco de receio no começo, uma nova amizade, ele é de fato um pouco mais fechado nesse começo. É difícil você ver um bar de balcão em Curitiba, onde vai ter várias pessoas sozinhas sentadas interagindo. Isso é uma experiência difícil de encontrar aqui. Mas, do outro lado, quando você vê grandes grupos de amigos, ou até mesmo pequenos grupos, mas que se juntam, você vê que essa sociabilização ela existe. Essa vivência, esse calor, ele existe também, assim como em outros lugares. Eu sinto que o curitibano ele só tem mais essa dificuldade de quebrar a barreira. A partir do momento que você quebrou a barreira, você se torna um brasileiro comum, com aquele calor, com aquela mesma amizade de qualquer outro lugar do país. Assim. Sim, eu falei, né, a gente tinha muito essa vivência de gostar de ir em boteco, gostar de ir em bar, viver isso. E só que o nosso problema era sempre assim, aquele bar que eu ia com meu pai, que eu ia com meus tios, ele é muito bom no bolinho de carne. Agora, você ia pedir outros pratos, você ia sair um pouquinho daquele prato que ele era conhecido por, você já era um risco muito grande, porque nem sempre o prato estava muito gostoso, nem sempre estava no ponto certo. Ao mesmo tempo, você tinha esses lugares que a comida era excepcional, a cerveja estava sempre gelada, mas o ambiente às vezes não era confortável, era um pouco precário, cadeiras desconfortáveis, um ambiente às vezes muito escuro, muito barulhento. E até hoje tem esse mito né, de que está se gourmetizando o boteco. E na verdade o que eu sinto que nós que somos empresários de gastronomia, o que a gente está pegando é esse lugar que a gente gosta de ir, a gente gosta de frequentar, mas que a gente está falando assim, putz, acho que tem pontos de melhoria aqui. E a gente está tentando criar esses estabelecimentos que são como se fosse a nossa versão de um boteco perfeito. Então no Jataí especificamente você vai tomar excelentes coquetéis. O Pedro, que é um dos nossos sócios, ele é dono do Ginger também, que é um dos principais bares de coquetelaria da cidade. Então você vai encontrar excelentes coquetéis, muito bem preparados, num boteco de rua. Você vai encontrar cerveja gelada e você vai encontrar uma cozinha excepcional. Provavelmente uma das melhores carnes de onça da cidade. A gente usa a nossa broa da montanha que a gente faz aqui na local. A gente fermenta a nossa própria mostarda na casa, que acompanha a carne de onça. Então você vai encontrar uma culinária excepcional, uma cerveja gelada e excelentes drinks. Que pra gente é esse combo perfeito, junto de você estar na calçada da Prudente Moraes, que hoje é de fato a rua mais charmosa da cidade. Então é meio que como se a gente tivesse o combo perfeito do que a gente gostaria de frequentar num boteco. A escolha do nome veio também porque a Jataí é uma abelha brasileira, uma abelha nativa, sem ferrão, e que produz um mel excelente, de altíssima qualidade. É uma iguaria hoje na culinária brasileira, e a gente se apegou muito nisso também, porque como a gente faz uma culinária brasileira de alta qualidade, a gente tenta entregar o máximo de excelência possível, a gente sentiu que tinha muito essa sintonia com o que é a abelha Jataí hoje dentro da gastronomia. Então a gente juntou um pouquinho desses dois mundos ali para criar o Jataí. Entregar hoje, aí tá sendo, a gente acabou de fazer um ano de bar, né, e é muito legal ver como foi um sucesso muito rápido, como as pessoas aderiram, como as pessoas saíram falando por aí, um movimento que foi totalmente feito no boca a boca e que agora está se transformando nesse bar Jataí que vocês conhecem hoje. Fala a verdade se quando a gente visita lugares como Jataí, que a gente conheceu hoje, a gente não faz uma verdadeira viagem no tempo e nas nossas próprias memórias. Se você tinha saudade de conhecer um boteco com essa cara raiz, com essa cara antiga, com essa cara de nostalgia, seus problemas acabaram. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, visite o Jataí e se inscreva no Curitibano, porque isso ajuda muito a gente a chegar a mais pessoas. Já deixa o seu like, o seu comentário, venha ser membro do Curitibano para que a gente continue explorando Curitiba dessa maneira intensa e bem diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!